Olá! Sejam muito bem-vindas! Meu nome é Christy e eu capacito mães brasileiras morando no exterior a passarem sua língua de herança para os seus filhos, tornando-os fluentes em português. O vídeo de hoje, gente, é sobre um assunto polêmico e talvez até um assunto que você se identifique. E é o seguinte: o meu parceiro não me apoia em passar o português como língua de herança para os nossos filhos. Bem, mas antes de começar, eu gostaria de lhe pedir um favor. Se você sentir que o conteúdo dos meus vídeos lhe trouxerem valor em alguma forma, gostaria de lhe pedir para dar um like, se inscrever no meu canal, compartilhar, comentar, para que esse vídeo ele chega para mais mães, mais famílias e para que possa ajudar outras pessoas de alguma forma. Muito obrigada! Bem, vamos para o vídeo de hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou brasileiro, morando na Dinamarca há 10 anos, mãe do Liam, casado com Stephen, professora e educadora bilíngue há mais de 15 anos. Bem, então, como eu estava falando, o assunto que eu queria abordar hoje é um assunto um pouco polêmico, tá? Mas ele é mais comum do que você imagina, e é aquela situação onde o parceiro ou a parceira, normalmente a pessoa que é daquele país, do exterior, né? Que você se casou, que você decidiu passar sua vida com ele, com ela não apoia. E às vezes, não é nem que ela não apoia, às vezes ela até desmotiva você a passar e a manter o português como língua de herança para os seus filhos. Daí tem outro caso, às vezes não é o parceiro ou sua parceira, mas é a família que mora no exterior, é sua família gringa que é contra ou que desmotiva ou que vem com conversa ou que é do contra, ou às vezes que não mostra interesse, que não te apoia, que não te dá aquela mão, né? Aquele suporte que a gente precisa quando a gente está morando no exterior e quer passar a nossa língua de herança para os nossos filhos. Nesse vídeo de hoje, eu quero trazer para você as soluções que você pode trazer na sua vida, aplicar junto com a sua família, que vão mudar e que vai trazer uma transformação, eu te garanto, nesse quesito de não ter o apoio ou até de ter o desapoio da sua família. Quero começar lhe contando a minha história de como é que isso foi. Por quê? Gente, a maioria das pessoas que me segue lá no Instagram, me siga aqui, tem uma ideia que o meu esposo sempre foi super a favor em passar o português como língua de herança para o nosso filho. Até porque quem gosta de acompanhar um pouquinho, né, da nossa vida, dos momentos que eu passo, o meu esposo, o Stephen, que é o pai do nosso filho, ele, hoje em dia, apoia, motiva, me ajuda, tá junto nessa, sabe, para o que der, o que vier, porque ele realmente vê a importância, ele gosta da ideia, ele comprou a ideia e ele tá junto comigo nesse processo. Mas não foi sempre assim. Pasmem, não foi mesmo. Então eu vou lhe contar a minha história, que é o seguinte. Vem comigo, senta e escuta essa. Eu tava de 7 meses, eu creio, grávida, assim, aquele barrigão gigante, enorme. Até porque, isso aqui não tem nada a ver com a história, mas quando eu engravidei do nosso filho, a minha barriga, ela era enorme, gigante. E eu lembro uma vez, a gente foi numa loja e a moça falou assim, ai, parabéns, o bebê vai nascer em qualquer momento, né? E eu olhei pro Stephen, ele olhou pra mim, faltavam 3 meses ainda pro Liam sair da minha barriga. Isso aconteceu muitas vezes na padaria que a gente ia todo final de semana. Eu lembro que a mulher falou assim, é gêmeos, porque minha barriga era muito grande, gente. Então, eu tava lá com 7 meses, aquela barrigona. E os pais do Stephen, eles têm uma tradição que eles fazem todo ano. Eles pegam aquele motorhome, né, aquele trailer, e eles dirigem para um campsite,
esses lugares onde você consegue deixar o seu carro com o trailer e acampar. Daí você pode ficar, sabe, pertinho do mar, tem os banheiros, você pode se conectar à eletricidade, é bem prático. E eles fazem isso desde sempre. Assim, o Stephen passou toda a infância dele durante os meses de verão fazendo isso com os pais. Eles iam ou para algum canto na Dinamarca, ou para a França, ou para a Itália, até porque, como você, né, tá morando dentro do trailer, você não paga hotel, você tem mais flexibilidade, você pode ir onde você quiser, a hora que você quiser, mais ou menos. Também tem menos custos, porque você vai dormir, né, dentro do seu camper, você não vai ter que pagar por uma acomodação. Então, eles têm essa tradição. E daí, hoje, até mesmo com os filhos já crescidos, todo ano eles vão acampar e eu e o Stephen, a gente normalmente vai e passa alguns dias juntos com eles. Então lá fui eu, enorme, gravidona, 7 meses, e eu estou lá, feliz da vida, curtindo meu sol, né, daquele verão dinamarquês que passa assim, passa voando. E a mãe do Stephen vem comigo. E ela senta. E isso foi um momento que nem o Stephen nem o pai dele estavam por perto. E ela veio pra mim e ela vem com uma conversa assim, ó. Ah, eu sei que você tem falado muito, que você vai falar português com seu filho, né, quando ele sair, né, quando ele nascer. Mas eu estava pensando aqui que seria muito injusto com o Stephen, o pai, né, da criança, meu esposo, você ter um idioma secreto com o seu filho, porque assim o Stephen se sentiria muito isolado. Não faz sentido você e seu filho terem um idioma que o pai não consiga entender o que vocês estão conversando. Eu acho que seria algo que faria com que o Stephen não se sentisse parte da família. Daí eu lá não estava preparada para essa conversa, não imaginava que ela ia vir abordar essa conversa, então foi tipo, né, aquele balde de água fria, eu lá chocada, e ela continuou. Assim, eu estava pensando, tinha uma sugestão. Você não é fluente em inglês? Daí eu, né, tipo, pensando, onde é que essa conversa vai parar? E a sua família toda também fala inglês de forma fluente. Não faria mais sentido você falar inglês com o seu filho, porque o Stephen também fala inglês fluentemente. Você fala inglês com o Stephen, né? Eu e meu esposo, a gente se comunica em inglês, tá, gente? Então faria mais sentido, assim, você e seu filho não teriam um idioma secreto, você faria com que o Stephen se sentisse. O Stephen poderia estar presente nas conversas de família, todo mundo teria um idioma em comum, que seria o inglês, e isso também não ia afetar a sua família no Brasil, seu filho ia poder comunicar com a sua família no Brasil, porque toda a sua família fala inglês fluentemente. E eu lá, sentada, escutando. E tem mais, ela ainda falou assim, sem falar que o inglês é o segundo idioma mais falado no mundo, bababá, né? Tão importante ter o inglês, olha como quando você veio pra cá você tinha o inglês fluente, isso te ajudou a conseguir emprego, e lá foi. Então, depois dessa conversa, onde eu fui tão pega de surpresa, que eu, assim, não falei muito. Eu acho, se eu me lembro, eu acho que falei, tipo, não, vou falar português, pronto, acabou, não vou ter essa conversa. Eu não lembro exatamente o que eu falei, mas assim, eu fiquei meio em choque. E a coisa é, gente, que devido ao meu trabalho em sala internacional, trabalhando como professora bilíngue, eu tinha já muitos dados, muitos fatos, muitas pesquisas para citar toda vez que alguém via com essa conversinha que uma criança não deveria estudar em 2 idiomas ao mesmo tempo, a criança vai misturar os idiomas, sabe aqueles mitos antigos? Tipo, se você falar outro idioma com a criança, ela vai se confundir. Então eu estava muito bem e cientificamente embasada para poder argumentar contra esses mitos, que eram mitos e, né,
conversas que eu escutava nos meus 15 anos como professora bilíngue. Porém, esse não foi o caso com minha sogra. A minha sogra não estava argumentando sobre o bilinguismo. Ela estava argumentando sobre eu passar a minha língua de herança para o meu filho. E daí eu fui totalmente pego de surpresa e eu percebi que todos os argumentos que eu normalmente tinha na ponta da língua eram inúteis para essa situação específica. Porque ela não estava atacando o bilinguismo, ela estava vindo com um argumento contra eu ensinar o português como língua de herança. Então, todos os argumentos que eu poderia dar, que eu normalmente estaria assim, pronta para dar, não iam funcionar, porque ela estava falando assim, não, fala inglês, ensina inglês, seu filho ainda vai ser bilíngue, ainda vai aproveitar de todos os benefícios cognitivos, é um idioma que você já fala com seu esposo em casa mesmo, a sua família toda no Brasil é fluente em inglês, seu pai é americano, você não acha que faz mais sentido você falar inglês com seu filho do que em português? Tipo assim, eram todos argumentos lógicos. Então, e como eu também não estava nada preparado para essa conversa, eu fiquei assim, só meio que sentada em estado de choque. E foi isso, essa conversa. Eu lembro que eu voltei para casa, gravidona, os hormônios explodindo, chateada, fui contar essa conversa pro Stephen, jurando que o meu esposo ia tomar o meu partido. Só que não. Eu conto pro meu esposo, você acredita que sua mãe falou isso? Eu acho que eu não chorei, gente, mas quando tava grávida eu chorava muito, mas eu acho que eu não chorei. E daí, você acredita que o Stephen concordou com a mãe dele? Ele veio com um papo assim, ó. Ah, mas inglês também é uma língua de herança. Você mesmo disse que você fala inglês melhor do que o português. Você mesmo disse que você é mais eloquente, que você fala inglês melhor do que o próprio português. E eu só vejo você lendo livros em inglês, você só fala com sua família em inglês, você escreve seus textos em inglês, que eu gosto de escrever, ele sabe disso, né? Ah, que diferença tem ensinar o nosso filho inglês ou português? Tanto faz, né? Tipo, e é verdade, sua família toda já fala inglês. Sabe o que eu acho que é uma boa ideia? E eu, o quê? E daí, aquela grávida cheia de hormônios, eu tive um surto. Um surto de raiva, de lágrimas, tudo junto. Mas eu não sou americana! Eu não sou canadense, eu não sou britânica, eu não sou australiana. Eu sou brasileira, brasileira. Daí sim que ele viu que eu era brasileira. Gente, eu tava grávida, tá bom? Depois do meu mini surto, eu percebi que da mesma forma como eu tinha me educado, me preparado para poder educar os pais e até os outros educadores, tá, gente? Quando eu tinha recém-ingressado na minha profissão, eu teria que fazer o mesmo se eu quisesse ter sucesso em passar o português como língua de herança para o meu filho. E eu fiquei super determinada em fazer isso. Até porque, após essa conversa com minha sogra e com o meu esposo, eu percebi que eles não estavam falando isso para ser ruins comigo. Não era algo mal intencionado, sabe? Eles genuinamente acreditavam, tanto minha sogra como meu esposo, que assim, qualquer um desses dois idiomas, o inglês ou o português, daria na mesma. E eles não viam a necessidade de eu passar a minha língua de herança, que é o português, para o meu filho. Porque, assim, muitas pessoas hoje em dia, eles têm consciência, sim, sobre os benefícios do bilinguismo, a importância de ser bilíngue. Aqui na Europa, quase todo mundo é bilíngue, sabe? As pessoas falam a língua do seu país, né? E ainda vem o inglês. E tem outros países, tipo a Bélgica, a Suíça e outros também, a Holanda, onde se fala, onde aquele país mesmo tem dois idiomas do país. Eu lembro quando eu fui para o Marrocos, as pessoas falavam tanto o arábico, né? Como o árabe, desculpa, como também o francês. E ainda tinha pessoas que falavam seu dialeto das tribos beduínas. Então, não é incomum aqui na Europa as pessoas serem bilíngues e as pessoas já terem uma boa noção da importância
de você, né, crescer sendo bilíngue, como isso ajuda o cérebro, como isso vai ser bom para o desenvolvimento cognitivo da criança. Inglês como um idioma aqui na Dinamarca ou na Europa em si é muito comum. As pessoas aprendem isso, é uma língua franca. Óbvio, em diferentes níveis de fluência. Então, assim, não era sobre isso que eu tinha que argumentar, mas a parte de uma língua de herança. O que é uma língua de herança? E por que a importância de passar uma língua de herança para os nossos filhos? Qual a importância? Quais são os benefícios? Por que faz sentido eu, como mãe, como pai, querer passar uma língua de herança para o meu filho? Então lá fui eu estudar, que eu não sou nem boba. Toma livro, toma podcast, artigo científico, estudos, conversar com outras mães que também tinham passado pela mesma situação. Eu conversei, gente, com muitas mães, e até alguns pais da minha sala de aula que faziam questão de passar sua língua de herança para seus filhos. E eu lembro de uma família, na verdade de duas famílias. Eles eram indianos, tanto a mãe como o pai. E para quem não sabe, na Índia, se eu não me engano, são 16 idiomas oficiais que são falados. Eu posso estar errado, eu vou checar aqui. Mas tenho quase certeza que são 16 idiomas oficiais que são falados na Índia, plus um monte de dialeto. E duas dessas famílias, eles viam de regiões, né, províncias na Índia, onde um dialeto muito específico era falado. Então, assim, não era um idioma que eles iam poder usar em outros países do mundo, ou até no próprio país deles. Era algo muito específico para uma população muito pequena. Porém, eles faziam questão absoluta em falar aquele dialeto com os seus filhos. No caso do português, que é o sexto idioma mais falado no mundo como primeiro idioma. Já comparado com esse dialetinho de um país que era falado só por uma pequena porção da população daquele país, e esses pais, mesmo assim, não tinham conversa. Eles tinham ensinado, alfabetizado os seus filhos fluentemente, tá? A falarem aquele dialeto morando na Dinamarca. Por que esses pais faziam questão de passar esse dialeto para os seus filhos? Porque não era sobre o idioma em si, era sobre o que aquele idioma representava para eles. As suas origens, a sua história, as suas raízes, a sua herança, o seu legado, era o legado que eles estavam deixando para os seus filhos. E por aí fui eu, cada vez entrando mais a fundo nessa questão, aprendendo mais sobre o que significa uma língua de herança, sobre o porquê que a gente ensina e passa uma língua de herança para os nossos filhos. E cada vez que eu ia me aprofundando no assunto, cada vez que eu descobria um benefício, né, sobre por que passar a língua de herança para o filho, eu ia enfiando isso em alguma conversa com o Stephen, sabe? Daí o Liam nasceu e eu segui o meu plano. O meu plano era falar somente português com meu filho. Eu pedi à minha família, sim, no Brasil, para também somente falar português, não só com ele, como também somente comigo, com exceção com meu pai, que isso aí não vai mudar, mas tudo bem. E eu fui aplicando os pilares da metodologia que eu usava na minha sala de aula com os meus alunos bilíngues, óbvio, dessa vez em português, com meu filho, e eu ainda adicionava todo aquele conhecimento que eu tive ao estudar sobre como passar uma língua de herança. Daí aconteceram dois processos. O primeiro foi com o meu esposo e foi mais lá na frente que aconteceu o outro processo, outra transformação com a minha família dinamarquesa, né? Mas com a minha sogra, porque o meu sogro ele nunca se posicionou sobre isso. Com o meu esposo, o que aconteceu? Ao eu educar o meu esposo, ao eu conversar com ele sobre aquele assunto, né? Passar uma língua de herança para o nosso filho de uma forma lógica, racional, sem drama, sem sentimentos, emoções, mas realmente trazendo argumentos sólidos. Isso foi o primeiro passo. E a segunda coisa foi o exemplo, gente. Porque ao eu
ir seguindo a minha metodologia, sendo consistente com o uso da língua, modelando o uso das ferramentas que eu tinha desenvolvido, tanto em sala de aula como também em casa, claro, eu sendo o exemplo. De um dia para o outro, eu não sei quando, eu não posso te falar quando, porque até eu estava sem dormir. Então eu não sei exatamente quando isso aconteceu, mas o meu esposo, ele se tornou o meu maior apoiador. Maior apoiador. E é assim até hoje, tá? Porque ele viu em carne e osso, sabe, na frente dele, o filho dele, como isso trazia benefícios para a nossa família. Não somente para mim, não somente para o filho dele, mas para ele também. Como uma língua de herança abria um leque de possibilidades. Começou a perceber, a vivenciar, né? Eu falo muito sobre vivenciar o idioma, então ele começou a vivenciar, eu e meu filho vivenciando o nosso idioma de herança. E como isso trazia muitas coisas para nós, como família, em termos de cultura, literatura, música, vivência, legado, história. E você não tem como desver a prova. Porque a gente pode escutar, falar sobre os benefícios, sobre isso é bom, sobre isso é... Tipo assim, eu trazia os argumentos, né? Durante a gravidez, enquanto eu estava estudando, eu trazia aqueles argumentos para ele. Depois, quando eu tive o Liam, ele ainda era pequenininho e eu continuei estudando, eu, claro, sempre vinha com alguma coisa lógica sobre um estudo, algum artigo científico, algum dado. E isso, claro, era sementinha. Eu estava plantando a sementinha na cabeça dele. Mas ele poder ver com os próprios olhos, a transformação realmente tá aqui, ó. É isso que eu tô falando. Veja no nosso filho. Não tem como você desver isso, não tem mesmo, gente. Então, foi assim que rolou, como aconteceu o processo pro meu esposo. E daí vem a segunda parte. Lembra da sogrinha que não queria que eu tivesse um idioma secreto com meu filho? Ó, só pra falar, me dou muito bem com minha sogra, tá? A gente não concorda em tudo, mas eu me dou muito bem com ela. Eu não posso reclamar dela. Ela realmente foi e é maravilhosa conosco. Mas, vamos lá. Desde aquele dia, né, que minha sogra veio com aquela conversa infeliz, eu decidi que não ia tocar mais naquele assunto. Eu não queria passar raiva novamente, eu estava super ciente que os meus hormônios estavam à flor da pele. E se eu fosse conversar com minha sogra novamente sobre aquele assunto, eu possivelmente não iria conseguir fazer isso da melhor maneira. E outra coisa que eu percebi era que no final do dia, ok, tipo, essa é a sua opinião, tá tudo certo. E tá tudo bem, mas eu tinha plena consciência que eu era mãe e que a opinião da minha sogra não ia de forma alguma mudar ou influenciar nenhuma das minhas ações. Então eu segui o plano como planejado. Mas algo nela também mudou. E no caso dela, não foi nenhum argumento lógico, não foi nenhum estudo, não foi nenhum artigo que eu trouxe para ela, nada disso. Até porque eu nunca voltei a conversar com ela sobre esse assunto. Então, no caso dela, foi o resultado. Gente, contra provas não há argumento. Contra provas não há argumento. Ela viu que o neto dela tinha toda a capacidade de se comunicar com a mãe dele naquele idioma secreto e, ao mesmo tempo, se comunicar com o pai dele no idioma do país, que é o dinamarquês, né, perfeitamente bem. Ela viu que o filho dela, o meu esposo, aprendeu muito português, mas muito português mesmo. E que tudo que meu filho falava em português, o meu esposo entendia numa boa. Ela via o meu filho, de 2 anos, traduzindo com uma facilidade absurda, mudando de idioma em questão de segundos. Ela conseguiu ver um netinho dela cantando musiquinha em português, pedindo por água. Ele pedia água,
apontava para o copo. Gente, e hoje, sem mentira alguma, tá? A minha sogra não só apoia, como ela também defende o meu filho falar, ser alfabetizado, tudo em sua língua de herança. Ela se gaba, gente, para os amigos, para as colegas, para a vizinha, tudo na minha frente, tá bom? Que o neto dela fala português e que ele deve falar esse idioma, porque é o idioma de herança por A, B, C, D. É isso mesmo. Então, gente, eu decidi contar a minha história para lhe dizer que se você está sem apoio da sua família estrangeira, no exterior, ou pior ainda, né? Se você está numa situação onde sua família gringa é contra essa ideia, ou tenta lhe convencer ao contrário, tem uma solução sim. O primeiro passo é estude, se eduque. Isso foi algo que eu não tinha feito. Eu tinha se me educado, óbvio, por causa da minha profissão, sobre os benefícios do bilinguismo. Porém, eu não estava com a língua afiada, né? Eu não estava com os argumentos prontos para poder defender o porquê de passar uma língua de herança. E esse foi o meu erro. Que no final foi um bom erro, porque isso me levou ao passo de estudar e de me aprofundar naquele assunto. Então, eu diria para você também, estude, se torne informado nesse assunto, porque assim você vai poder ter um embasamento científico. E isso vai lhe dar muita confiança. Você vai poder vir com argumentos lógicos, você vai poder mostrar os benefícios e a importância que é, sim, passar o português como língua de herança para os seus filhos. E o segundo passo é seja o exemplo. Siga a metodologia, aplique as ferramentas no seu dia a dia, mostre a importância daquele idioma modelando isso no seu comportamento. E por último, contra provas não há argumento. Se você realmente aplicar e seguir os passos necessários para que seus filhos falem o português, se tornam fluentes no português como língua de herança, eles, os seus filhos, vão ser a sua maior prova para a sua família estrangeira. Não vai ter como resultar os negados que estão na frente deles. Então, gente, é isso para hoje. São esses os 3 passos que eu lhe encorajo a fazer. E você vai ver que você fazendo e colocando em prática esses passos de forma consistente, tá bom? Que você vai ter, sim, soluções, que você vai conseguir mudar a cabeça, né, da sua família estrangeira, do seu parceiro, da sua parceira, ter o apoio deles. E, claro, esses são os 3 passos que eu considero os mais importantes. Porém, gente, não para aí. Esses 3 passos é somente o começo, é somente o início. Depois deles, claro que você vai fazer, sim, um planejamento familiar. Você vai aprender os métodos diferentes de aplicar o português como língua de herança. E uma vez que você tem esse conhecimento, você vai poder abordar o seu parceiro ou sua parceira, ter essa conversa. Só que dessa vez, com o conhecimento necessário, você vai ter os dados, as informações relevantes para você chegar no seu parceiro e ter essa conversa de uma forma racional e lógica. Uma vez que você aprender a fazer esse planejamento familiar, também é importante saber o passo a passo de como realizar um plano de ação com o seu parceiro, que foi outra coisa que eu fiz aqui em casa. Quero vir falar sobre isso num vídeo futuro, mas para esse vídeo não ficar muito longo. Mas nesse plano de ação, você vai sentar com o seu parceiro, você vai informar o seu parceiro sobre os métodos diferentes, quais são as ferramentas diferentes, como vocês vão aplicá-las em casa, em quais momentos elas vão ser utilizadas. E ao você fazer isso, o seu parceiro, sua parceira, ela vai conseguir entender não só que isso é importante para você, mas também a relevância que aprender uma língua de herança, passar uma língua de herança para os seus filhos, faz, que ela tem. E isso, gente, é o começo. Essa foi a minha história. Pode ser que no seu caso você não consiga de um dia
para o outro, sabe mudar aquela chavinha, né, na cabeça do seu parceiro, da sua parceira, porém trazer uma consciência, plantar aquela sementinha, isso é o começo. Começa por aí, porque a consciência, ele é o início de qualquer mudança significativa. Claro, eu quero que você chegue mais longe ainda. Eu quero que você tenha o que eu consegui ter, que foi o meu esposo se tornar o meu maior apoiador. Por quê? Porque eu sei na pele, de primeira mão, gente, a diferença que faz ter o nosso parceiro, a nossa parceira nos apoiando. E daí é onde um plano de ação, você ter um passo a passo na sequência certa, com as tarefas necessárias a serem conversadas, divididas, junto com o seu parceiro mesmo, para que essa área da criação dos seus filhos, né, não fique somente nas suas mãos. Até porque tendo seu parceiro, sua parceira on board junto contigo, vai facilitar muito esse processo, essa jornada, né, que é uma jornada de passar a sua língua de herança, o português como língua de herança para os seus filhos. Como também acelerar ela, tá bom? Então é isso para o vídeo de hoje. Se a minha história lhe ajudou de alguma maneira, se esse vídeo lhe trouxe algum conhecimento, alguma ideia nova, algum insight que vai poder apoiar você nessa jornada de passar o português como língua de herança para o seu filho, eu lhe peço para, por favor, dê o seu like, inscreva-se aqui no meu canal, me diga qual foi o insight que você conseguiu receber ao ver esse vídeo, ao escutar a minha história. E me conta a sua experiência lá na sua casa. Você tem o apoio do seu parceiro, da sua família estrangeira? São pró, são do contra ou estão nem aí? me digam que eu quero saber, tá bom? E para acabar esse vídeo, a minha mensagem para você, mãe, é: estude, se aprofunde na importância, no porquê de passar a nossa língua de herança para os nossos filhos. 2, seja o exemplo, faça você. E 3, contra provas, não há argumento. Faça isso e você vai ver os resultados, eu te garanto, tá bom? E até lá, não se esqueça, honre a sua herança. Orgulhe-se das suas origens. Proteja as suas raízes. E deixe um legado para os seus filhos através da sua língua de herança. É isso. Beijos e até a próxima!